E aí, pessoal, beleza? Aqui é a Stephanie. Hoje eu vou ensinar vocês a criar uma calculadora básica utilizando o Java. Então, bora lá! Bom, eu tô aqui com o meu IntelliJ aberto, eu vou criar um novo projetinho, utilizando o Maven mesmo. O Java vai ser o 11. O nome do projeto vai ser Calculadora Java e vou dar um Finish. O Maven criou para mim aqui uma estrutura do projeto, então dentro de Source Main Java, botão direito, a gente vai criar uma nova classe chamada Calculadora App, beleza? Bom, para a gente começar a fazer essa calculadora, o que a gente precisa receber para que aconteça um cálculo? Então, vou abrir aqui uma calculadora e vamos analisar. Inicialmente, ela espera um valor, ela espera o tipo da operação e um segundo valor e mostra para a gente o resultado. Então, vamos lá. Vamos criar um main, um public static void main, e aqui dentro a gente vai utilizar um carinha chamado scanner, que a gente vai utilizar ele para receber os parâmetros que a gente precisa para fazer o cálculo. E aqui dentro do parâmetro dele, a gente passa um in, que é in de input. Significa que o nosso scanner vai ler o valor que o usuário digitou e vai pegar esse valor para a gente, e a gente vai armazenar esse valor numa variável para fazer um cálculo futuramente. Vamos precisar de uma variável valor 1. Vamos precisar de uma outra variável que vai ser valor 2. E vamos precisar de uma terceira variável que vai ser a nossa operação, para a gente saber que tipo de cálculo que o cliente quer fazer, certo? Beleza, então vamos utilizar o system.out.print para informar para o usuário que a gente quer que ele digite o valor 1 para fazer esse cálculo, certo? Tá, aí ele vai digitar o valor e a gente precisa pegar esse valor e armazenar em algum lugar para a gente conseguir fazer o cálculo. Então, como a gente já criou uma variável ali, valor 1, a gente vai fazer apenas ela receber o nosso scanner.nextDouble. Então, ele vai ler a informação que o usuário digitou e vai salvar nessa variável para a gente, valor 1, certo? Para a gente já utilizar posteriormente. Vamos utilizar o system.out.print de novo. Digite a operação. Aí eu vou colocar aqui mais, menos, dividir, multiplicar, né? Para a pessoa saber o que a gente está esperando. Então, digite a operação. A nossa variável operação vai receber o nosso scanner. E a gente vai pedir para ele digitar o valor 2, certo? Digite o valor 2. E o valor 2 da nossa variável vai receber o valor que o usuário está digitando, certo? Vamos executar para vocês entenderem. Ele executou, então ele mostra aqui para mim, digite o valor 1. Vou digitar um 2. Ali está como double, mas se você digitar um inteiro, ele vai fazer um parse automaticamente, então ele não vai reclamar e ele vai conseguir fazer o cálculo para a gente, tá? Então, 2. Digite a operação. Pode ser um mais, né? 2. Beleza, não aconteceu nada, ele finalizou o processo, deu 0, significa que foi sucesso, né? Não aconteceu nada demais. Então, beleza, ele está recebendo os valores. Agora, a gente precisa fazer o quê? O cálculo. Então, vamos criar aqui, fora do nosso main, um método para fazer o cálculo para a gente. Public static, porque ele está dentro da classe que a gente está utilizando. Realizar cálculo. E ele espera o quê? Ele espera valor 1, valor 2 e a operação, certo?
Então, tá, a gente criou um método público, né, estático, para a gente utilizar na mesma classe. E ele vai realizar o cálculo para a gente, recebendo o valor 1, o valor 2 e a operação que a gente precisa fazer. Então, aqui a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar um carinha que se chama switch case. O switch case, ele faz o quê? Aqui dentro do switch, ele espera um parâmetro. O parâmetro vai ser a referência dos casos que a gente vai ter para ele entender o que tem que executar ou não. Vou explicar para vocês. Então, o nosso switch case, no nosso switch, a gente passou a operação. A nossa operação é o quê? Mais, menos, divisão, multiplicação. E os nossos casos vão ser quais? Caso a nossa operação seja mais, significa que ele tem que somar. Então, ele vai pegar o valor 1 mais o valor 2, certo? Então, caso a nossa operação seja mais, então, ele vai executar uma soma. E a gente vai precisar do resultado dessa soma. Então, a gente vai colocar aqui double, resposta, cálculo. E vamos inicializar ele com 0, beleza? E a nossa resposta cálculo vai receber essa soma, se for soma. E o break é para ele parar aqui, no caso 1, caso seja este. Se não, ele vai tentar analisar o próximo. Se for menos, a nossa operação for menos, então a nossa variável vai receber valor 1 menos valor 2, certo? E se for, ele vai dar um break, senão ele vai tentar verificar todos. E não é isso que a gente quer. A gente quer verificar se é mais, menos, divisão, multiplicação e executar o que tem para executar. Beleza. Se não for menos e for multiplicação, então a nossa variável vai multiplicar o valor 1 vezes o valor 2. E vai parar aqui. Se não, ele vai verificar se é divisão. Se for divisão, a nossa variável recebe valor 1 dividido por valor 2. E para aqui também. Certo? Então, o switch case é o quê? Ele analisa os casos de acordo com o parâmetro que a gente está passando aqui dentro do nosso switch. No nosso caso, é a operação. Então, se for o caso 1, que é o mais, ele vai executar isso. Se for o caso 2, ele vai executar isso. Se for esse caso aqui, e assim por diante, certo? Eu vou colocar aqui também um default. Se não for nenhum desses, ele vai... Cadê? Ele vai falar para o usuário que a operação é inválida, só para ficar mais agradável. Então, se de repente o usuário passar uma letra ou um número que não seja esses casos, ele vai falar assim, ó, operação inválida, e vai finalizar aqui o nosso programa. Beleza, então agora a gente vai chamar o nosso método, né? A gente passa os valores, a operação, e ele vai ter que retornar para a gente qual é a resposta do nosso cálculo. Então, vamos utilizar aqui de novo o System Out Print e vamos mostrar para o usuário resultado. Já chamando o nosso método, passando o valor 1, o valor 2 e a operação. Então, aqui, ele vai receber os valores, valor 1, a operação e o valor 2, vai passar aqui para o nosso método, que vai realizar o cálculo de acordo com a operação, e depois que ele finalizar, ele vai mostrar o valor aqui para o usuário. Vamos testar? Valor 1, então, 25 dividido por 3. Ele agora tem que mostrar o resultado para a gente, né? O resultado é 8,33366. Então, significa que deu certo. Só que agora, ele tá certo. Ele fez o cálculo pra gente, ele tá recebendo a operação de acordo com o que a gente está passando. Mas eu não queria que ele finalizasse, sabe? Quando a gente está utilizando uma calculadora, a nossa calculadora, ela não fecha, assim. Fiz um cálculo e ela já fecha na minha cara. Gostaria que ele me perguntasse, cara, você quer fazer mais algum cálculo ou não? E de acordo com o que eu respondesse, ele fechasse e eu continuasse, certo?
Então, vamos resolver esse problema. Bom, então a gente vai utilizar um carinha que se chama do while. Ele é um laço, só que diferente do que só utilizar o while. Porque o while é assim, enquanto alguma coisa ali dentro que eu tô falando acontecer for verdadeiro ou for falso, ele vai executar o que tem para executar. Aqui eu vou pedir para ele executar primeiro, ele vai executar primeiro, e depois ficar enquanto alguma coisa estiver acontecendo. Então, ele vai executar primeiro isso daqui, enquanto... qual que vai ser o enquanto aqui pra gente? Eu quero que enquanto a resposta do usuário, se ele quer continuar a operação ou não, seja verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui, continua no ar. E eu vou criar essa variável aqui pra gente. Boolean. Continuar. Certo. Só que só assim ele não vai entender. Aqui, antes do while, a gente vai fazer essa nossa variável e receber algo, né? Para quando cair no while, ele saber se é verdadeiro ou não. Eu vou criar um método aqui embaixo para verificar a operação. Se a pessoa quer continuar ou não. Vou criar aqui um método public static boolean verificar nova operação, que de acordo com o que o usuário está falando, a gente vai verificar se ele quer ou não continuar com o cálculo. Então, vamos criar aqui um scanner, vou colocar SC, recebe, new scanner, system.in, porque é um input, e eu vou perguntar para o usuário, deseja realizar uma nova operação? E aí eu vou colocar aqui assim, ó, sim ou não. Sim ou não. Para o usuário saber o que ele tem que digitar ou não. E então, eu vou retornar o meu scanner. Scanner, next chain. Ele vai pegar a informação da minha linha. To uppercase, eu quero que seja letra maiúscula, igual a N. E eu vou negar isso daqui. Vou explicar para vocês. Então, ele vai cair aqui e vai verificar a nova operação. Ele vai perguntar para o usuário, deseja realizar uma nova operação? Sim ou não? Se for sim, ele vai realizar novamente. Digite 1, operação, digite valor 2, certo? E aí a gente está negando, então significa que, diferente de N, então ele vai executar normal. Se for igual a N, que significa não, aí ele vai parar a nossa aplicação. Então, a nossa variável continuar recebe verificar nova operação. Digite o valor 1, 25, dividido por 2. Resultado, 12,5. Aí, agora ele está me perguntando, deseja realizar uma nova operação? Sim ou não? Tá bom, eu vou colocar sim. Aqui eu tô passando minúsculo porque o meu próprio método, ele já espera um valor minúsculo. Se a pessoa passar maiúsculo, ok. Se ela passar minúsculo, ele vai transformar maiúsculo e vai tentar comparar aqui no nosso método. Então, sim. Aí ele pede de novo. Digite o valor 1. Valor 1 vezes 35. E o resultado é 70. Deseja realizar uma nova operação? Agora eu não quero mais realizar uma operação. Então, se eu colocar N, ele finaliza para mim aqui a nossa calculadora. Era isso que eu queria fazer, porque eu não gosto que a aplicação feche na minha cara, sabe? Eu só quero que feche quando eu falar que eu quero que feche. E é isso, é bem simples para vocês aqui. Então, a gente criou aqui, só recapitulando, um método para realizar o cálculo. Então, de acordo com a operação, ele vai realizar um cálculo, se é mais, menos, vezes ou divisão. E se não for nenhuma, operação é inválida. Deixa eu até executar para a gente ver se está funcionando esse operação é inválida. Vou digitar 2. Vou digitar um W na operação. Só para ver se ele entende. Aqui ele fala, operação é inválida, resultado é 0, porque a gente inicializou a variável no 0
E aí ele vai perguntar, deseja realizar uma nova operação? Porque a gente colocou ali num laço, né? Então, ele só vai parar quando a gente falar que não. E aí ele finaliza. Então, beleza, a gente criou um método para realizar o cálculo, passando o valor 1, o valor 2 e a operação. Então, de acordo com a operação, ele realiza o cálculo. Se não for compatível com a operação que a gente está esperando, a operação é inválida. Depois, criamos um método para executar se tem uma nova operação ou não. A gente pergunta para o usuário se ele deseja realizar uma nova operação e ele tem que digitar sim ou não. Se ele digitar sim, vai continuar o nosso laço, vai voltar tudo de novo, vai perguntar, digite um valor 1, digite valor 2, a operação, vai mostrar o resultado. Se ele falar que não, aí esse nosso método aqui vai falar assim, ó, cara, ele não quer mais executar a nossa calculadora. E aí ele vai finalizar pra gente a nossa calculadora. Outra coisa que a gente pode fazer é criar um try catch. Por quê? Vou executar aqui e vou mostrar pra vocês. Se a gente digitar, quer ver, um W, por exemplo, ele vai dar exceção. Porque a gente está esperando um valor, um número, e a gente está digitando uma string, por exemplo. E o nosso sistema vai dar uma exception, e eu quero tratar isso. Só para ficar bonitinho, não ficar uma coisinha feia. Aqui fora do nosso do, a gente vai criar o try. E a gente vai pegar o nosso do while e vai colocar dentro dele, para ele tentar executar. Se caso acontecer uma exceção, que a gente está mapeando, ele vai mostrar uma mensagem bonitinha. Eu já peguei aqui a exception que estava aqui no nosso terminal. Eu vou capturar essa mensagem. Pode só ser X. Vou importar, né, essa exceção. E vou mostrar para o usuário os valores para cálculo devem ser numéricos. Beleza? Então, a gente mapeou aqui. Se estourar essa sessão enquanto ele está tentando executar aqui o nosso do while, que significa que alguém digitou um valor que não era numérico, por exemplo, uma letra, na verdade ele vai capturar a exceção aqui pra gente e vai printar aqui, ó, os valores para cálculo devem ser numéricos. Vamos testar. Valor 1, W, por exemplo. Aí ele mostra já, ó, os valores para cálculo devem ser numéricos. Bom, acredito que é isso, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês. É super simples, mas é bem legalzinho de fazer. É bom para a gente treinar o nosso raciocínio lógico, para a gente aprender algumas coisinhas básicas. E espero que vocês gostem e me digam o que vocês acharam. Dúvidas, sugestões podem deixar nos comentários também. E é isso, pessoal. Então, até a próxima.